Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui para aprender um pouco mais sobre a piscicultura marinha no Brasil. Já ouviu falar ou sabe do que se trata? Venha conosco descobrir esse ramo, o qual ainda é pouco explorado em nosso país. Frente às divisões da agricultura mundial, o cultivo de peixes marinhos é um dos que tem apresentado maior crescimento, com taxas anuais em torno de 10% no período de 1990 a 2000, segundo a FAO. No Brasil, país qual possui 8.400 quilômetros de extensão litorânea, inteiramente diversificada e com condições climáticas excelentes, bem como um rico recurso hídrico continental e grande produção de grãos, sendo esses principalmente milho e soja, para a formulação de ração, a piscicultura marinha não tem se desenvolvido na produção de pescado. As tentativas de cultivo são pontuais e improvisadas, na maioria dos casos se resumindo a engorda de juvenis capturados no ambiente natural e cultivados de forma extensiva, porém com um volume de produção inexpressivo. Assim, podemos dizer que atualmente a piscicultura marinha não é uma atividade em escala comercial em nosso país, com exceção feita a alguns poucos produtores de peixes ornamentais. Porém, o cultivo de peixes marinhos no Brasil já teve um cenário diferente por volta do século XVII, durante o governo holandês de Maurício de Nassau em Pernambuco. A atividade foi introduzida na região. Naquela época, robalos, tainhas e carapebas eram cultivados extensivamente em viveiros de maré, como descrito por Rodolfo von Hering em 1932. Segundo estimativas de outro pesquisador da época, Otto Schubart, na década de 30, o estado de Pernambuco produzia 25 toneladas de peixes por ano em 280 viveiros, os quais totalizavam uma área de aproximadamente 43 hectares. A produtividade era extremamente variável e ficava entre 20 a 1.400 kg por hectare. A piscicultura brasileira produziu 640.510 toneladas no ano de 2016, sendo os estados do Paraná, Rondônia e São Paulo os principais produtores, e o Norte a liderança entre as regiões. No total, a atividade movimentou cerca de 4,3 bilhões de reais, com geração de 1 milhão de empregos diretos e indiretos, segundo os dados fornecidos pela Associação Brasileira de Piscicultura. Porém, com a piscicultura marinha contribuindo muito pouco nesse montante. Com as informações anteriores, vemos que apesar do início promissor, a piscicultura marinha não deslanchou, e hoje em dia o cultivo de peixes marinhos é feito quase somente por instituições de pesquisa. Mesmo assim, quando consideramos pesquisas bem estabelecidas e que desenvolvam estudos sistemáticos em nosso país, nota-se que somente o robalo-peva e o linguado têm tido atenção, nesses dois casos em instituições de pesquisa da região sul do Brasil. Porém, outras espécies vêm sendo estudadas, mas com menor intensidade. Falaremos agora sobre as principais espécies cultivadas com grande potencial de produção no Brasil. A primeira delas, e mais importante, é o bijupirá. O bijupirá ou cobia é como este peixe nativo das águas brasileiras é conhecido aqui, tendo a aparência de um pequeno tubarão. Esta espécie apresenta uma carne branca, textura elástica, sabor suave e filés de mais de 1 kg. O bijupirá tem também uma produtividade 4 vezes maior que a do salmão. Em um ano, ele chega a 6 kg e pode alcançar 15 kg em 2 anos. Promete ser o grande impulsionador da piscicultura marinha brasileira. Análises nutricionais sobre o peixe apontam para uma carne rica em proteínas, ômega 3, ômega 6, taurina, ornitina, vitamina E, dentre outros componentes nutricionais. Além disso, sua textura, cor e sabor fazem com que sua carne seja uma das melhores para o sashimi, entre outros pratos. No Brasil, o bijupirá é comercializado por R$ 13,00 o quilo inteiro ou em posta, fresco na Bahia, ou por R$ 18,00 no litoral norte do Rio de Janeiro. Estes valores poderão futuramente ser maiores, uma vez assegurando fornecimento para o mercado, criando-se assim um produto constante nas gôndolas de supermercados e peixarias. O linguado. O linguado é um peixe que vive junto ao fundo, tendo o corpo achatado dorso-ventralmente. Apresenta carne branca, saborosa e delicada, com alto preço no mercado interno e externo, com tamanho comercial que varia de meio até 2 kg.
É carnívoro, desova em águas próximas à costa e seus ovos e larvas são pelágicos. O robalo. O robalo pertence à família Centropomidae e existem cerca de 12 espécies do gênero Centropomos, sendo 6 do Pacífico e 6 do Atlântico. No Brasil, encontram-se as espécies Centropomos paralelos e Centropomos undecimales. Apreciados pela pesca artesanal e também pela esportiva, apresentam uma carne delicada com um preço de mercado elevado, além de um bom crescimento e adaptação em cativeiro. Seu cultivo é praticamente inexistente, com dados apenas de engorda intensiva experimental, onde o Centropomos undecimales, em 8 meses de cultivo, atingiu cerca de 450 gramas a 26 graus Celsius. A garoupa. A garoupa é um peixe hermafrodita protogênico. Habita áreas protegidas como estuários, recifes, mangues e etc. São predadores carnívoros de hábito sedentário e de rápido crescimento. Alcançam altos preços no mercado, com tamanho comercial entre 0,6 e 1 kg, sendo importantes também para a pesca esportiva e o turismo subaquático. Amplamente cultivada nos países asiáticos, apresenta uma importância tão grande que governos como Tailândia consideram-a uma das prioridades nacionais. O salmão. O salmão é representado principalmente pelo gênero Salmo, sendo este o salmão do Atlântico, e Orcorhynchus, sendo este o salmão do Pacífico. São peixes anádromos que permanecem de 1 a 7 anos nas zonas pelágicas do oceano e voltam para os rios onde nasceram para se reproduzirem. Podem atingir até 14 kg, mas são comercializados de 3 a 5 kg. Falaremos agora sobre os sistemas de produção. Como base para os sistemas de produção, usaremos o sistema implantado para o bijupirá, peixe este o qual se mostra o mais promissor dentre as espécies. O local para o cultivo ideal seria localizado a 250 metros da costa, em águas com profundidades que variam entre 10 a 12 metros, sem influência de água doce, com salinidade variando entre 33% e 35% ao longo do ano. A temperatura máxima e mínima se encontra entre 30 e 13 graus Celsius, respectivamente. Além da área de cultivo, propriamente dita, se faz necessário um ponto de apoio em terra, este desempenhando função de depósito de ração e de equipamentos, podendo ser utilizado para limpeza, revisão de redes, como alojamento, escritório e almoxarifado. Falando um pouco mais sobre o cultivo, este é dividido em duas fases, berçários e engorda. Os berçários geralmente são constituídos de tanques-rede de 128 metros cúbicos, cada um com dimensões de 8 por 8 por 2 metros, com malha de 1 cm. Sustentados por flutuadores modulares que podem ser montados conforme o tamanho desejado. Os alevinos de 30 dias com peso médio de 4 gramas e comprimento de 12 a 15 centímetros entram nos tanques-redes nos períodos onde as águas variam de 20 a 30 graus Celsius, com densidade inicial de 195 peixes por metro cúbico, e lá permanecem por 60 dias, alimentados com ração e registro de pesca, até atingirem peso médio de 175 gramas e comprimento médio de 29 centímetros. Engorda. Os tanques de engorda são confeccionados com malha de 2,5 cm e volume de 384 metros cúbicos, com dimensões de 8 por 8 por 6 metros, sendo o volume útil de aproximadamente de 370 metros cúbicos. Esses são sustentados por flutuadores de isopor revestidos por lona. Na engorda, a densidade inicial é de 2.500 peixes por tanque, sendo de aproximadamente 7 peixes por metro cúbico. E, após 30 dias com 330 gramas, o número de peixes é ajustado para que fiquem somente 1.000 peixes por tanque-rede até o final do cultivo. A alimentação é fornecida 2 vezes por dia, geralmente às 10 e às 16 horas, sendo 2 tipos de alimentos: a ração úmida comercial peletizada e o rejeito de pesca industrial, sendo que a formulação da ração é baseada em 45% de proteína bruta, 16% de lipídios
e cerca de 11% de cinzas. A despesca é realizada após um ciclo de 17 a 18 meses, com os peixes pesando em torno de 6 kg, obtendo uma sobrevivência final que gira em torno de 50%. Porém, esse peso sendo variável conforme lucratividade e tendências de mercado, com pesos de despescas variando de 5 até pesos superiores a 8 kg. Limpeza das redes. A limpeza das redes, o manejo é inevitável para evitar incrustações, sendo realizada a cada 7 dias no inverno e a cada 3 dias no verão. As trocas são em períodos mais curtos, o que facilita a limpeza, sendo essa uma limpeza mais eficiente. Dentre outros problemas, temos os problemas com parasitas, sendo que os principais agentes causadores de mortalidade nos peixes são as altas temperaturas e os ectoparasitas como Neobedenia girelia e Caligus sp, que estes estão associados ao aumento da temperatura e agem reduzindo a atividade alimentar, retardando o crescimento e escurecendo o corpo do peixe, reduzindo o valor de mercado. Nos tratamentos, os peixes são mantidos por 5 minutos em água doce, contendo antibiótico, no caso oxitetraciclina. Vendo o panorama da piscicultura marinha abrangido pelos seguintes temas abordados, concluímos e podemos dizer que esta é uma cultura promissora para a produção de peixes no país, principalmente com relação ao bijupirá. Porém, esta necessita de maiores pesquisas e incentivos para se estabelecer como uma fonte de renda, aquecendo a economia nacional e sendo entendida como um ramo viável.